É isso aí, galera! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Histórias das Copas. Eu, Luiz Souza, estou aqui novamente com o Flávio Moisés. A gente vai estar falando aí sobre esse evento extraordinário que é realizado de 4 em 4 anos aí pelo mundo, né? Falamos do vice-campeonato do Brasil de 98, agora vamos falar da Copa do Mundo 2002. Né, Flávio Moisés, seja bem-vindo a mais um podcast Histórias das Copas. Olá, Luiz, olá a todos que nos acompanham nesse momento. Estamos vamos falar agora da Copa do Mundo de 2002, falamos de 1998, né, onde o Brasil foi vice-campeão contra a França, mas já vinha de um título em 94, então podemos dizer que o Brasil vinha de boas campanhas, né, tanto em 94 e 98, mesmo com o vice-campeonato e num jogo muito ruim contra a França. Agora vamos falar de 2002, que a seleção brasileira não estava tão acreditada, né? A Copa do Mundo de 2002, que teve duas sedes, foi a primeira Copa a ter duas sedes, a Copa do Mundo de 2002, que foi fora do continente europeu e também do continente da América, né? Também não foi a primeira Copa do Mundo que não foi na América e nem na Europa, mas foi no Japão e na Coreia do Sul. E a primeira do continente asiático, né? Sim, e 3 seleções que se classificaram automaticamente, né? Já que eram duas sedes, o Japão, a Coreia do Sul e a França, que foi campeã no 1998, também tinham vaga garantida nessa Copa do Mundo. Então, para as 32 vagas, 3 já eram garantidas para essas seleções. E foi a última Copa do Mundo em que uma seleção que ganhou na Copa anterior tinha vaga garantida. Então, já na próxima Copa do Mundo já não existia mais isso. A Copa de 2002 foi a última a ter esse benefício para as seleções que eram campeãs em edições anteriores. É isso aí. O país ainda, no caso o Brasil, ainda se manteve como o único país a participar de todas as edições do torneio da FIFA. E olha só, 2002, aí a lembrança já tem um maior já dessa Copa de 2002, né? Conforme eu falei até no episódio anterior, eu falei que tava na escola e ia começar o jogo do Brasil. Acabava a aula e a gente ia para casa assistir o jogo do Brasil. Eu tenho várias lembranças, uma delas é a do Brasil 2-1 contra a Turquia, tem algumas lembranças aí. Que aí foi o jogo, na primeira fase, o primeiro jogo do Brasil naquela Copa. Só antes, Luiz, quais eram os horários aí? Sim, deu um pulo aqui, já pulei aqui. De Brasília. Cara, a maioria dos jogos era de madrugada. Se você tivesse sorte, era ter um jogo... A própria final foi mais ou menos por volta das 8 horas da manhã, né? Que era 8 horas da noite lá no Japão. Mas, e assim o Brasil... aquela Copa, olha só, começou-se, entre aspas, não vamos usar no pedal da palavra, mas começou a maldição francesa, naquela Copa. A França que venceu o Brasil na Copa 98. Aí o povo diz assim, maldição francesa, porque deixaram a gente pelo caminho, não sei o que. Copa de 2002, meu amigo. A França vinha com tudo. Tinha sido campeão em 98. 2000 tinha conquistado a Eurocopa. Voando. Meu amigo. Acho que foi a pior Copa do Mundo que a França disputou, foi em 2002. Pior mesmo. A França não conseguiu marcar um único ponto. Foi eliminado na fase de grupos dessa Copa do Mundo, então realmente foi pífia a participação da França nessa Copa do Mundo. Podemos dizer que não foi a pior, né, em edições de Copas, porque teve edições que ela nem sequer participou, né, então nessa ela chegou a participar, mas foi justamente por conta do critério, né, que ela foi campeã no ano anterior, em 1998, e acabou aí sendo eliminada já na fase de grupos. A França... A França aí, ela perdeu pro Senegal logo na abertura da Copa, viu? Perdeu pro Senegal, gol do Diop. Eu falei que a França não fez um único ponto, no caso ela não fez um único gol. O único gol, certo. Ela perdeu eu lembro, cara, rapaz, eu lembro demais. Tava terminando o programa da Ana Maria Braga e ela chamando o pessoal pra assistir esse jogo da Copa, o jogo de abertura, que foi 8h30 da noite lá no Japão e 8h30 aqui no Brasil.
E eu lembro, a Ana Maria Braga acho que teve meia hora de programa, pouquinha coisa assim eu me lembro, aí ela chamou, vamos agora começar o primeiro jogo da Copa do Mundo de 2002. Aí vai lá, teve França e Senegal, aí vai lá, Senegal faz um gol aos 30 minutos com o Diop. E assim, uma das zebras daquela Copa foi, mas que virou a sensação da Copa Senegal, né? Que já a gente vai falar mais sobre essa seleção. Aí o Uruguai perdeu para a Dinamarca, nesse grupo aí da França, né? Dinamarca empatou com o Senegal, França empatou em 0-0 com o Uruguai, jogo pífio mesmo. A Dinamarca venceu a França por 2-0. Nenhum gol, né? Nenhum gol. E aí ela praticamente ela tinha um ponto, né? Aí esse jogo aí ela esperou mesmo até a última rodada para ser mandada para casa mesmo. Que aí perdeu para a Dinamarca. A Dinamarca foi a líder do seu grupo, com Senegal em segundo, viu? E Senegal foi hoje um destaque aí da seleção do Senegal. É que um dos grandes jogadores do Senegal em 2002, hoje é treinador da seleção do Senegal, né? Ela tá aí, mas só que ela tá também, ela tá na Copa de 2022, né? E seu grande astro, grande jogador, Mané, Sadio Mané, vem com suas forças para essa Copa de 2022. Mas ela foi a sensação daquele ano, né? Agora vamos falar que aí teve também. Eu lembro aqui, cara, eu lembro das bandeiras, cara, que eu tô me lembrando aqui agora, tá passando um filme na minha cabeça. Eu fui. Essa foi a Copa em que eu tive a minha primeira tabelinha de Copa do Mundo. Eu gosto sempre de guardar a tabelinha de Copa do Mundo. E eu guardei a de eu tinha até pouco tempo, eu tinha de 2002. Perdão. Eu lembro que uma farmácia de Nova Russas produziu as tabelinhas, cara. Eu colecionei, eu guardava. E fazer questão de anotar. Quando eu não assistia o jogo, que era de madrugada, eu perguntava ao meu pai. Ele dizia, ganhou de tanto. Aí eu corria lá, botava com lápis ou com caneta, e botava lá a Copa, o placarzinho na Copa. A minha primeira tabela de Copa foi em 2010. Vixe, rapaz. 2010. Vamos chegar lá, né? Aí teve aí o grupo B, né? E com a Espanha venceu seus 3 jogos. O Paraguai passou em segundo, né? Grupo C, aí é onde tá o Brasil, onde tá a brincadeira aí pro Brasil. O Brasil passou aí pra próxima fase e venceu seus 3 jogos. Primeiro venceu a Turquia. Antes quer trazer a convocação da seleção brasileira aí, 2002? Sim, vai. Pode meter bronca aí. Então, Brasil, convocação. Aí você vai ficar de olho. Eu lembro de cabeça. Que fizeram falta nessa convocação. O primeiro foi o Marcos, goleiro que estava no Palmeiras. Marcos voando, né, no Palmeiras. Voando mesmo, chegando Libertadores, brasileiro. Excelente goleiro. Cafu, o capitão, lateral direito, na Roma. Lúcio, zagueiro, estava no Bayer Leverkusen, também estava jogando muito o Lúcio nessa época no Bayer Leverkusen. Roque Júnior, também um grande zagueiro, estava no Milan. Monstro. Edmilson, que era volante e zagueiro, que o Brasil jogou no Lyon, né? No esquema de 3 zagueiros. Ele estava na França, jogando no Lyon. O Edmilson, que fez um grande gol, né? Um golaço que foi marcado também nessa Copa do Mundo. Roberto Carlos. De bike, né? Nunca se mais tem um jogador com chute de Roberto Carlos, viu? Ele estava no Real Madrid, um dos grandes ídolos do Real Madrid, né? Roberto Carlos, e na época ainda estava no Real Madrid. Ricardinho, meio campista, estava no Corinthians. Também o Corinthians que foi campeão mundial, né? Mundial em 2000. Que é contestado campeão mundial. O Gilberto Silva estava no Atlético Mineiro, perdão. Volante. Ronaldo estava na Inter de Milão. Detalhe, o Ronaldo chegou muito desacreditado nessa Copa do Mundo, porque ele havia se lesionado feio o seu joelho em 2000. Na Inter de Milão, e ele chegou realmente, ninguém dava nada, né, nessa Copa do Mundo pelo Ronaldo, e já nós vamos falar da grande Copa que o Ronaldo fez. O Rivaldo, atacante, estava no Barcelona. Ronaldinho Gaúcho, como você comentou do Raí, Ronaldinho Gaúcho também estava no Paris Saint-Germain. Olha só, Flávio, os 3 R's que o Galvão Bueno enganchava falando mesmo, enganchar de proposta para ficar legal. Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. Cara, é uma lembrança também disso aí, os 3 R's dessa Copa. Além do Ricardinho, né, também, mas tem vários outros. Mas o Ricardinho Roberto Carlos. Ricardinho não era muito, não, era reserva também, isso, né?
Mas os três R's eram, né, da hora. O Dida, goleiro, tava no Corinthians também mesmo do Mundial. Aí já tinha subido, na Copa anterior ele tava como terceira reserva, agora subiu pra segunda reserva aí nessa reserva. Copa, né? O Belete, Primeira lateral reserva, direito. quer dizer, perdão. O Belete, lateral direito do São terceiro Paulo. Goleiro, agora foi pra segunda. Anderson Belete. Polga, zagueiro do Grêmio. O Kleberson, volante, o Atlético Paranaense jogando muito. O Kleberson fez uma excelente Copa. Júnior, Foi contestado. Ele jogou bem na Copa, mas antes foi muito contestado naquela Copa, né? Pra ir. Júnior, lateral esquerdo do Parma. O Denilson também tava voando no Real Betis. O Vampeta, que protagonizou uma cena muito cômica, né? Depois que o Brasil foi campeão do mundo lá em Brasília, das cambalhotas que ele deu. O Vampeta tava no Corinthians. Juninho Paulista tava no Flamengo, meio campista. Edilson, atacante do Cruzeiro. Luizão, atacante do Grêmio. Rogério Ceni era o terceiro goleiro, tava no São Paulo. E o Kaká também, novinho lá, tava no São Paulo na época. E o treinador era o Felipão, a seleção brasileira. E aí, Luiz, muitos jogadores que atuavam no Brasil naquela Copa, viu? Eu acredito que dos últimos... Assim, a gente não pode citar muito a década de 90 e 80 para trás, porque era... pode-se dizer assim que não tinha muito protagonismo dos brasileiros nas competições europeias. Mas em 94, 98 tinha muitos jogadores que estavam atuando fora, né? Isso, não, o que eu quero dizer aqui, já do ano 2000, já se tratando de ano 2000, que é praticamente o século 21, os jogadores brasileiros, o auge deles é ir sair para um clube já bem novinho, ser vendido já para um clube estrangeiro. 2002 eu acho que foi a última Copa em que teve maior número de... A Copa do século XXI que teve maiores jogadores com mais, né, jogaram mais no Brasil aqui do que fora. De lá pra cá foi só... Qual jogador que não tá na lista que fez falta nessa lista da Copa do Mundo? Rapaz, o Romário também fez falta. Romário também foi cortado dessa Copa. Deixa eu olhar aqui outra aqui. O Emerson, eu não senti tanta falta não, mas o Emerson se machucou antes dessa Copa aí, viu? O Emerson machucou o ombro. Um que você vai concordar, Alex, cara. Alex cabelo voando no Palmeiras e não foi convocado. E foi um jogador que ficou marcado, né, o Alex, porque é um excepcional jogador, mas não atuou em Copa do Mundo, né? E também não teve um grande destaque na seleção brasileira. Então, o Alex também ficou de fora dessa Copa do Mundo, que foi bastante contestado. Essa convocação antes, né, justamente por conta da falta do Romário, que atribuem a essa falta dessa convocação porque ele havia feito uma cirurgia no olho. E ele tinha que ficar em repouso, mas ele foi a jogar alguns amistosos pelo Vasco e o Felipão não convocou ele. O Alex também, o Felipão deu motivo porque o Brasil já tinha muitos meias ofensivos, então, né, precisaria de um meia mais com características defensivas e acabou convocando o Ricardinho no lugar do Alex. É isso aí, escalado seleção brasileira da Copa de 2002. Agora a gente pode falar da campanha, né, da seleção. Campanha da seleção brasileira. O Brasil venceu a Turquia por 2-1 com... foi o gol que abriu o placar, foi a Turquia, né, com Sas. Depois o Ronaldo Fenômeno empatou e o Rivaldo virou já no finalzinho aí. Naquele jogo de 2-1 que o Brasil venceu de virada o primeiro jogo. Cara, me julgue. Mas o uniforme da seleção brasileira de 2002 é o mais bonito que eu acho. Há divergências, né? De todos. Tem gente que gosta de 94, tem gente que gosta de 2006. Mas dos uniformes raiz, vamos lá. Porque os de hoje em dia são bem tecnológicos e tudo mais. Mas dos uniformes raiz, acho que do Brasil, assim... Eu prefiro o uniforme 2002, viu, da seleção brasileira, né? Com uns detalhes em verde na camisa amarela. E aí, né, Flávio, o Brasil venceu por 2-1 a Turquia de virada. Aí, segundo jogo, já foi mais fácil. Venceu a China por 4-0. Roberto Carlos fez um gol, o Rivaldo fez outro. Só R aí, né? Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo de novo, né? Os R's, tudo os R's fizeram nesse jogo aí, o jogo dos 4 R's, né? E no primeiro jogo também, foi só R, né? O Ronaldo e Rivaldo. Pronto, só sobrou R pra aquela Copa, né?
Aí o Brasil venceu o terceiro 5-2, né? Venceu a Costa Rica por 5-2. O Ronaldo fez 2 gols, Edmilson fez 1, Rivaldo fez 1. E o Júnior também fez 1 naquele jogo contra a Costa Rica, que venceu por 5-2. E aí foi com 100% de aproveitamento para a segunda fase, né? As oitavas de final. Que aí enfrentou uma Bélgica, não a Bélgica de hoje em dia, mas uma Bélgica que estava tentando voltar ao protagonismo, né? A Bélgica de 2002, que venceu por 2-0 também com... Eita, só mais os R's aqui de novo. Rivaldo e Ronaldo jogaram muito aquela Copa, viu? Venceu por 2-0 nas oitavas de final. Venceu a seleção da Bélgica. E assim, aí já nas quartas é que o caldo engrossou, viu? Porque a Inglaterra abriu o placar com o Owen, né? Com o Owen abriu o placar. O Owen era o grande astro da época lá da Inglaterra, mas também tinha o David Beckham jogando pela seleção. Tinha o Campbell, o Rio Ferdinand, grande astro do Manchester United. Mas a Inglaterra abriu o placar aos 23 minutos com o Owen. Depois, Rivaldo empatou em 1-1. E essa virada, meu amigo, com o Ronaldinho Gaúcho. Gol marcante do Ronaldinho, né? Até hoje, cara, o pessoal ficou questionando se ele quis cruzar aquela bola. Ele disse que botou no gol, né? Mas não sabe da hora, né? Ele meteu uma falta lá quase do meio do campo, lá na área lateral, lá, a bola morreu lá dentro do gol. Ele viu também que o gol estava adiantado um pouquinho, meteu a bola lá e assim o Brasil venceu a Inglaterra 2-1 de virada com esse golaço do Ronaldinho Gaúcho, viu? Essa Copa, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2002, né? E assim chegou à semifinal. Contra a Turquia, né? Isso. De novo, enfrentando a Turquia. Venceu por 1-0, o gol do Ronaldo. E foi nesse jogo que o Denilson acabou entrando no segundo tempo e teve aquela imagem, né? Com os 4 atletas da Turquia correndo atrás dele. A Turquia novamente, né? Com o gol do Ronaldo. O Denilson novamente entrou, como foi no jogo na primeira fase, né? Entrou no segundo tempo também, driblou aí os turcos. Mas na época, né, a Turquia era a sensação da Copa. E o Brasil foi para a final enfrentar a Alemanha. Até então não existia uma rivalidade entre Brasil e Alemanha, né, em Copas do Mundo. Até então. Foi a primeira final entre Brasil e Alemanha. Isso, e é que o Brasil tinha feito já anteriormente 4 finais, né? Era a quinta que o Brasil ia. E a Alemanha consecutiva, viu? Terceira consecutiva. E a Alemanha já tinha feito várias, né, também. E assim chegou-se a Copa de 2002. Grande astro da Alemanha, Flávio. Oliver Kahn, goleirão da Alemanha. Ganhou a bola de ouro da Copa. Isso, aí tinha o Klose, que estava começando aquela Copa, o Neuve. Ainda tinha o Frings, Metzelda, cara. O Ballack jogou, também. Mas ele não jogou a final. Ele não jogou a Alemanha na final contra o Brasil. Isso. Tinha uma Zamoa, que é naturalizada alemão e tudo. Olha só como é que foram os jogos da Alemanha. Ela havia vencido a Arábia Saudita por 8-0, empatado com a Irlanda em 1-1 e tinha vencido Camarões por 2-0. Né? E assim a Alemanha, um grupo baba, né? Pode-se dizer assim, que ela tinha a primeira fase, né? E assim ela foi passando de fase, foi passando até chegar na final contra o Brasil. Nas oitavas enfrentou o Paraguai, venceu por 1-0, né? A Alemanha. Nas quartas venceu por 1-0 novamente os Estados Unidos com o gol de Ballack. E na semifinal 1-0 novamente contra a Coreia do Sul. Então na fase mata-mata a Alemanha só venceu apenas por 1-0 e com o Ballack decidindo. O Ballack fez gol nas quartas de final e fez gol na semifinal. Então podemos dizer que fez grande falta o Ballack nessa final contra o Brasil. Acabou não atuando e foi bom para o Brasil, né? O Brasil conseguiu vencer então a final contra a Alemanha por 2-0. E esse jogo foi o jogo que teve a falha do Oliver Kahn, né? Que foi o destaque da Copa do Mundo. Acabou entregando a bola nas mãos do Ronaldo no rebote.
de um chute do Rivaldo. E o Ronaldo acabou tendo a sua redenção nessa partida, né? O Ronaldo que marcou os 2 gols da final da Copa do Mundo, dando o pentacampeonato para o Brasil. O Ronaldo fez essa excelente Copa do Mundo pela seleção brasileira e realmente ficou marcado aí na história da seleção com esse pentacampeonato. E assim, a Alemanha venceu ainda na semifinal que você citou aí, a Coreia do Sul, foi a sensação daquela Copa, né? A anfitriã das anfitriões chegou aí bem longe nessa Copa. E a final, a final aí que você citou aí, o Ronaldo chegou com um cascãozinho aqui, né? Em homenagem à turma da Mônica. Ele disse que o corte de cabeça foi uma estratégia para mudar o foco dos comentários que eram feitos sobre as condições dele há poucas semanas do Mundial. A virilha estava... Ele disse o seguinte para o jornal dele, estando na Inglaterra. Minha virilha estava doendo, eu estava apenas 60%. Então raspei a cabeça. Todo mundo falava apenas do meu problema físico. Quando eu cheguei para treinar com aquele corte de cabelo, todos pararam de falar da lesão, afirmou ele em uma entrevista ao The Sun da Inglaterra. O homem lesionado foi artilheiro da Copa do Mundo. Imagine o homem inteiro, hein? Como é que seria, hein? Brasil, eu me lembro das carreatas que tinha, o pessoal fazendo a festa, né? E tudo, daquela final. Tenho essas lembranças. As pessoas na rua comemorando com bandeira. Eu acho uma coisa que eu tenho muita vontade de que ocorra isso, né? As pessoas comemorando mais um título da seleção brasileira. A gente vai falar um pouco mais. 20 anos, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso em episódios mais à frente, mas infelizmente a gente até percebe que perdeu essa essência, né? Os brasileiros isso. Em relação a enfeitar ruas, a pintar ruas. Mais à frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Flávio Moisés, esse foi mais um episódio de Histórias das Copas. Obrigado a você que nos prestigiou com a sua audiência, acompanha aqui. Manda o link lá para os grupos dos amigos lá, espalha aí nas redes sociais, ajuda aí a gente, amigo ouvinte internauta. Muito obrigado pela audiência de todos. Valeu, Flávio Moisés. Valeu, Luiz. A gente agradece a todos que nos acompanharam. Então, interaja aí nos comentários também, deixe seu feedback do podcast, o que a gente pode melhorar. Você também pode estar compartilhando, curtindo, enviando aí nos grupos para alcançar mais pessoas e mais pessoas conheçam também as histórias das Copas. Então é isso, valeu e até a próxima. Valeu!